quarta-feira passada sobre evangelizando do modo certo. Evangelizando do modo certo. Eu peço que você abra comigo a Bíblia em Atos, capítulo 8, que é o nosso texto base. É o texto que estamos usando para ilustrar, na verdade, fundamentar o assunto que nós estamos tratando. No versículo de número 1, a parte B, diz assim: Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. No verso 4 diz: Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra que a gente sabe. No passado, nós tivemos a oportunidade de considerar o quanto é frágil e muitas vezes antagônico o tipo de evangelismo que se faz hoje em dia, pulverizando humanísticas, onde Deus é o apelante e o homem o juiz da decisão. Consideramos que não era assim que os irmãos do passado costumavam pregar o evangelho por onde iam. A mensagem deles era o contrário da mensagem evangelística de nossos dias. A mensagem deles era teocêntrica, cristocêntrica, não humanística, não antropocêntrica. Na verdade, eles estavam mais preocupados com o conteúdo da pregação do que mesmo com o modo, a tática, a estratégia que usariam para falar de Jesus às pessoas. Porque para eles não confundiam conteúdo com estratégia, com tática. Hoje em dia há muita confusão nessa questão. As pessoas estão usando certas táticas, acreditando que estão evangelizando, mas na verdade não estão. Muito bem. Tudo o que aqueles irmãos queriam realmente saber era que Cristo devia ser pregado a tempo e fora de tempo. Com isso, nós consideramos na quarta-feira passada 2 pontos iniciais. Primeiro, definindo o evangelismo, nós falamos isso. Segundo, o conteúdo do evangelismo, nós falamos isso também. Eu prometi a vocês que hoje nós abordaríamos a razão, os meios e as estratégias, mas não é que eu fiz propaganda enganosa, é só que eu fui estudar o assunto e me empolguei mais ainda. Eu vi, não posso tratar desse assunto específico de um modo superficial, por cima, de um modo raso. Eu vou tentar me aprofundar mais um pouco, mesmo que para isso a gente hoje a gente não tenha oração em dupla, certo? A gente faça uma oração geral no final, mas nós vamos tentar fechar esse ponto hoje. Em terceiro lugar, nós vamos falar sobre as razões do evangelismo. As razões do evangelismo. E eu quero que você venha comigo mais uma vez para Mateus de número 28. Mateus 28. Verso de número 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Observe. O termo que a NAA traduz como vão, aí no seu texto, no início do versículo 19, em outra tradução diz ide e pregai. Esse termo no grego é poreitentes. Ele, na verdade, é um gerúndio e literalmente ele
ele está dizendo: indo, pois, pregando o evangelho, façam discípulos de todas as nações. A ação verbal é indo. Não é um particípio, é um gerúndio. Indo. Ou seja, enquanto vocês caminham, façam discípulos. Isto nos indica que o evangelismo é algo que a igreja deve fazer sempre. É uma missão contínua, nunca parar. Ir anunciando Cristo aos homens até que ele volte. Não é isso que a gente lê na ceia? Portanto, a igreja não pode ficar acomodada, estacionada nesse particular. Junto a isso, meus irmãos, é importante aprender e memorizar do porquê devemos evangelizar sempre até que Jesus retorne mais uma vez. Então, eu vou dar aqui algumas razões do evangelismo. Em primeiro lugar, obediência amorosa. Obediência amorosa. Voltando para Mateus 28, entenda, o termo vão, além de ser um gerúndio, também está no modo imperativo. Eu falei um pouco disso na quarta passada. No modo imperativo, é uma ordem, um mandamento. Não é algo negociável pela igreja, pelos crentes. É uma regra inegociável. No entanto, nós temos um sério problema com regras. Nós temos um sério problema com mandamentos, com ordem. Sempre que a gente ouve falar essa palavra regra, mandamento, ordem, o nosso coração já se anima para quebrar. Já se anima para desobedecer. Ele é o primeiro que se levanta para dizer: eu não faço, eu não vou. Porque nós somos anti-regras, anti-leis, anti-ordens. Nós queremos quebrá-las. Todavia, por qual ângulo a gente deve olhar para os mandamentos de Deus? A gente deve olhar para os mandamentos de Deus não pelo ângulo da rebeldia que há em nós, mas pelo ângulo da gratidão, refletindo sobre o que o Senhor fez por nós na cruz. Se nós olharmos os mandamentos de Deus por esse ângulo, há de ficar mais suave a nossa obediência. A nossa obediência há de fluir de um modo, eu diria até que natural, dessa vida nova e espiritual que recebemos de Cristo. Então, para que a gente amadureça neste ponto, é importante a gente entender exatamente a grandeza, a magnitude da nossa salvação conquistada por Cristo. Então, nós precisamos trazer à mente, trazer à memória, a consciência, o real entendimento da salvação que nos ocorreu, daquilo que de fato aconteceu em nós. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo em Efésios 2. Um texto muito conhecido nosso. Efésios 2. Verso de número 1. Vamos ler o verso número 1 a 7. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos, andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus,
Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Veja, esta era a nossa condição. Mortos, como bilhões e bilhões de pessoas estão exatamente neste momento, mortos espirituais, vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente, sem esperança e sem Deus. Veja o verso de número 13 e 14 aí do texto de Efésios 2. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Verso 12. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Note, mais uma vez, Paulo reforça que esta era a nossa condição. Como, pastor? Nós estávamos sem Deus e sem esperança. Estávamos longe, afastados, apartados das alianças eternas. Estávamos distantes, completamente cegos, completamente inúteis. Mas Deus, versículos número 4, mas Deus, pelo grande amor com que nos amou, ou seja, Deus nos salvou, providenciando um Salvador. E os textos sagrados nos dão conta de que este Salvador não era um anjo, não era um arcanjo, não era um querubim, não era um serafim, que este Salvador era seu próprio Filho. João 3,16. Mas tem algo acerca desse Salvador que nós precisamos saber. Venha comigo, por favor, em Romanos, capítulo número 5. Romanos 5. Esse texto, meus irmãos, é um dos que mais marcam o meu coração. Porque ele fala exatamente de como eu era, de como você era antes de Cristo. Verso de número 6 em diante. Romanos 5, do 6 em diante. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então veja, fracos aqui eram apartados, inimigos de Deus. E ímpios também era a nossa condição. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. E agora, pastor, nós não somos mais pecadores? Não é isso. Essa condição de pecadores aqui é a condição do versículo de número 6, fracos e ímpios, e que nós vamos ver mais à frente, de inimigos de Deus. Verso de número 9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque nós nascemos, como diz Efésios 2, como filhos da ira. Porque se nós, quando inimigos, esta era a nossa condição, inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Perceba, Paulo consegue reunir aqui, mais uma vez, a nossa triste condição de inimigos de Deus e a bondade infinita de Deus em mandar seu Filho para morrer pelos seus inimigos, para salvar seus próprios inimigos. Esta é a condição em que cada um de nós estávamos, antes de conhecer a Cristo. Logo, se o próprio Deus
não tivesse cuidado de reconciliar estes inimigos que éramos nós com ele mesmo, estes inimigos continuariam vivendo em rebeldia, cegueira e morte espiritual, sem esperança e sem Deus no mundo. Pois bem, foi isso que aconteceu com você que é crente. De verdade. Você estava lá, cego, inimigo, morto espiritualmente e sem esperança, sendo apenas um cadáver espiritual entre bilhares e bilhares de cadáveres espirituais que existem nesse mundo. Tendo posto isso, logo chegamos à conclusão que a obediência a Cristo ela deve ser motivada por gratidão. Gratidão de amor a Ele, ao que Ele fez para nos tirar do charco de lodo da perdição onde vivíamos. Do charco de lodo, do lamaçal do pecado. Paulo tinha tanta consciência disso que escreveu o seguinte. Venha comigo para a segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo número 5. Segunda carta aos Coríntios 5. Versículos de número 14 e 15. Olha a consciência que Paulo tinha acerca da grandeza da obra de Deus, salvando a sua alma. Pois o amor de Cristo nos domina. Outra tradução diz, nos constrange, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha por quem o crente tem que viver agora. Não mais para si mesmo, para as suas vontades, mas viver para aquele que morreu por eles e ressuscitou. A palavra domina, aí no início do verso 14, é a tradução do verbo grego synexo, que quer dizer constranger, impelir ou dominar. A Almeida Revista Atualizada traduz o termo grego synexo por nos constrange. O amor de Cristo nos constrange, por constranger, o qual particularmente, creio eu, que se encaixa melhor no contexto, porque Paulo está dizendo que não tem como deixar de anunciar Cristo aos coríntios por causa do amor de Cristo que lhe constrange. Ou seja, se ele pensar em parar, se ele pensar em voltar atrás, em desistir, em se envergonhar do Evangelho, ele tem este amor, olhando fixamente para ele, lhe constrangendo. Lhe constrangendo. Logo, não há como fugir dessa missão. A versão Almeida 21, Almeida do século 21, começa o versículo 14 do 2 aos Coríntios 5, dizendo: pois o que nos motiva é o amor de Cristo. Almeida do século 21, ela é formatada pela equivalência dinâmica e não equivalência formal. Os estudiosos de teologia sabem do que eu estou falando isso aqui. Pois de fato, quando o texto diz, o que nos motiva é o amor de Cristo, é isso que deve nos motivar a evangelizar, a levar a palavra de Deus a outros. O quê? O amor de Cristo. Por que então que eu devo obedecer ao mandamento de evangelizar? Porque o amor de Cristo me constrange a isso, me motiva a isso. João 14,15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. 1 João 5,3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Outro texto diz, não são pesados. Não são um peso. Então, a obediência amorosa, ela nasce do fato de que a gente compreende perfeitamente que recebeu de Deus o que a gente não merecia.
Porque ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a fim de não perecermos, mas termos a vida eterna. Em consequência disso, meus irmãos, nossa obediência deve ser como? Amorosa. Deve ser uma resposta de amor a Deus. Uma resposta de gratidão e de adoração. Aliás, eu digo até que mais que gratidão, a nossa obediência deve ser uma vida de adoração. Evangelizar passa a ser um aspecto da adoração a Cristo. É tanto que o apóstolo Paulo vai dizer em Atos capítulo 20, versículo 24, usando as seguintes palavras. Atos 20, 24, ele diz: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Que texto magnífico. Esse texto me constrange profundamente, porque ele diz, eu não tenho mais a minha vida preciosa para mim mesmo. A minha vida só tem valor, ele está dizendo, a minha vida só tem valor se eu completar a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. O valor da vida de Paulo está agregado, colado com o que ele faz para Cristo. Se ele não faz nada para Cristo, a vida dele é inútil e vã. Para Paulo era assim. É tanto que em Gálatas, capítulo número 2, mais um texto magnânimo do nosso amado irmão, ele diz no versículo 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso é obediência amorosa. Para Paulo, que conhecia muito bem o buraco de onde Cristo lhe tirou, evangelizar os homens era obediência amorosa. Era uma vida de adoração. E creio eu, irmãos, que Paulo não saía para evangelizar. Paulo não saía para evangelizar. Você diz assim, como assim, pastor? Paulo não saía para evangelizar? Me explique isso melhor. Não, Paulo não saía para evangelizar. Paulo vivia para evangelizar. A vida de Paulo era falar de Cristo. Aonde ele tivesse oportunidade, aonde ele chegasse, ele estava procurando uma brecha para encaixar Cristo no assunto. Para trazer Jesus para o centro do palco e da história. Ele não tinha reuniões de, vamos marcar segunda-feira, 7 horas, para a gente sair para evangelizar. Não! Não existia isso na igreja primitiva, irmão. Isso é invenção moderna. É invenção moderna. Os crentes da igreja primitiva, eles viviam para evangelizar. Viram no capítulo número 8 que a gente leu no início? À medida que eles foram perseguindo e por onde eles passavam, eles estavam evangelizando, pregando o evangelho, falando de Cristo para as pessoas. Eles não marcaram assim, olha, tal dia a gente sai para evangelizar. Não. A gente vai falar melhor disso quando a gente estiver falando sobre as estratégias. Talvez, não prometo, na quarta-feira que vem. Mas o que nós temos aqui, que Paulo está nos ensinando, é que o seu oxigênio era falar de Cristo. O que dava sentido à sua vida era falar de Cristo. Aí eu pergunto, evangelizar é um peso para você? Anunciar Cristo é um fardo amargo para o seu coração? Falar de Jesus para as pessoas é um fardo negativo para a sua alma? Vou ser mais específico. Quantas pessoas você evangelizou nos últimos 7 dias? Para quantas pessoas você falou de Cristo nos últimos 7 dias? Se toda a existência do cristianismo dependesse dos seus últimos 7 dias, aonde a igreja tinha chegado? Vou ser até mais específico. Você já evangelizou alguém?
Já teve essa experiência de evangelizar alguém? Você compreende agora por que evangelizar é um ato de obediência amorosa? Porque é uma questão de consciência do que Cristo fez por você. Do que Cristo fez por você. Quando chegarmos nas táticas, nas estratégias, a gente vai falar um pouco sobre aquilo que nos paralisa, nos estaciona de evangelizar. E muitas das vezes é o medo de passar vergonha. O medo. Aí quando você compara o seu medo com o que Cristo passou, é constrangedor. Então, em primeiro lugar, a primeira razão para nós evangelizarmos, obediência amorosa. A segunda razão, compaixão pelo próximo. Compaixão pelo próximo. Mais uma vez aqui, citando aquele pastor metodista D.T. Niels, Daniel Niels, e quando ele disse, evangelismo é quando um mendigo conta ao outro onde encontrar o pão. Evangelismo é quando um mendigo conta ao outro onde encontrar o pão. Ou seja, a obediência amorosa e a compaixão pelo próximo precisam andar juntas nessa missão. Andar juntas. Amar a Deus sobre todas as coisas e não amar o próximo como a si mesmo é não amar a Deus. Não amar a Deus. E a gente vai ver aqui que o evangelismo é um ato de amor ao próximo. Venha comigo rapidinho, por favor, em Lucas, capítulo número 10, por favor. Lucas. Quem é o meu próximo? Verso de número 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu, o que está escrito na lei, como você a entende? A isto ele respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus estava só esperando essa resposta, essa pergunta. Verso 30. Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem passou de largo, passou longe. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo-o passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e vendo-o compadeceu-se dele. E aproximando-se fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho, depois colocou aquele sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro dizendo, cuide deste homem e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou, qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Creio eu, meus irmãos, que poucos textos nas Escrituras são tão claros quanto a compaixão ao próximo quanto este. Este, na verdade, é uma ilustração perfeita sobre quem é o nosso próximo que deve ser evangelizado. Por quê? Porque se a gente já entende que a salvação eterna é uma bênção, é uma maravilha, é um privilégio de Deus para nós, nós devemos seriamente perguntar, quem nós queremos que esteja no céu junto conosco? Somente os nossos amigos? Somente aqueles a quem amamos? Ou o nosso próximo, independentemente de quem seja? Até que seja um inimigo. Quem você quer que esteja no céu com você?
Nessa parábola, perceba bem, Jesus mostra que quem teve mais compaixão pelo próximo, caído, foi um samaritano. Os samaritanos eram inimigos dos judeus. Os judeus se arrogavam acima dos samaritanos acerca da legitimidade de serem filhos de Abraão e de adorarem no lugar certo, que era Jerusalém. No entanto, nosso Senhor usa essa figura, a figura de um inimigo, para mostrar que aqueles que deviam mostrar compaixão pelo próximo são grandes hipócritas. Dizem amar com as palavras, mas não amam na prática. Enquanto o samaritano ama na prática e não meramente de palavras. Ou seja, quem a gente deve querer no céu? Só os amigos? Só aqueles a quem amamos? Só aqueles mais próximos? Não. Nós devemos querer ver no céu todos os homens da face da terra. Quer sejam nossos amigos, quer sejam nossos inimigos, todos os homens da face da terra. Esse é o amor que constrange. Esse é o amor que constrange, que impacta corações. Não somente aquele amor de amar os amigos, porque o próprio Jesus vai dizer que a gente não deve amar somente os amigos. Que vantagem nós teríamos nisso? Jesus diz, os gentios já fazem isso. Os gentios fazem isso. Ou seja, aqueles que não têm nada com Deus fazem isso. Mas aqueles que dizem que amam a Deus, devem amar até os inimigos. Então, isso vai ficar mais claro quando Paulo, por exemplo, ele começa a explicar para certo rei sobre o seu chamado, do modo como ele foi chamado. Então, por exemplo, abra a sua Bíblia comigo em Atos, capítulo número 26. Irmãos, está quente aqui hoje, viu? Não sei se vocês estão sentindo calor aí, mas está quente. E não é porque eu estou de blazer, não. Porque às vezes no domingo eu sinto frio. Atos 26, verso de número 12. Diz assim, ele estava explicando a sua conversão. Aí ele fala, com isto em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem é você, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas às quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios para os quais eu envio. Agora Paulo vai dizer o propósito por que vai ser livrado. Jesus vai dizer para ele, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Note, o foco do evangelismo de Paulo era abrir os olhos dos cegos espirituais, tirá-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebessem perdão de pecados e herança eterna entre os santos. Pois bem, creio eu que aqui, nesse texto de Paulo, nós já temos algo pelo qual devemos ajustar as nossas lentes pelas quais enxergamos o nosso próximo. Veja bem, qual é a condição desses homens lá fora? Paulo diz, eles estão em trevas. Eles estão debaixo do poder de Satanás. Estão escravizados nessa condição. Logo, só há um meio deles saírem daí. Qual é o meio? Se convertendo a Cristo.
se rendendo a Cristo. Como é que eles vão se render a Cristo se a gente não pregar o Evangelho? Como é que eles vão sair dessa condição miserável em que estão vivendo os homens deste mundo, bilhares e bilhares, se nós não saímos para pregar a palavra? Se nós não vivemos, aliás, é até melhor, vivemos para pregar a palavra, para anunciar o Evangelho. Porque é assim que a gente deve olhar para aqueles colegas de trabalho, aqueles colegas da faculdade, professores, vizinhos, parentes, amigos e os inimigos que não nasceram de novo ainda. Cegos espirituais. Enxergá-los como gente em trevas. Em trevas. Segundo aos Coríntios 4, verso 3 e 4, o apóstolo diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Em outras palavras, eles são os mendigos que precisam do pão do evangelho, e nós somos o que já temos o pão em nossas mãos. Eles estão precisando ouvir a palavra. Precisamos, portanto, compartilhar este pão. Compartilhar. E uma das razões é exatamente esta. Qual, pastor? Compaixão pelos que estão perecendo em trevas espirituais profundas. Compaixão. Não é evangelizar para aparecer, não é evangelizar só para ter uma igreja grande, uma igreja cheia, lotada, com os bancos abarrotados de gente, com o cofre cheio de dinheiro, absolutamente não, mas por compaixão. É por isso que eu não concordo com esse negócio de fazer sopão para evangelizar, eu não concordo. Tem igrejas que fazem, vamos fazer sopão para evangelizar. Não, está errado. Você tem que fazer sopão para fazer o bem, quem está com fome. Você tem que levar roupa para quem... fazer o bem para quem não tem roupa. Levar cobertor. Fazer o bem para quem está sofrendo de frio. E não meramente para usar daquilo como isca para evangelizar. Evangelizar é usar de uma compaixão pela alma do indivíduo. Tem muita gente que está recebendo sopão na madrugada e vai para o inferno. Tem muita gente que acha que está levando sopão nas madrugadas, já está fazendo a obra de Deus. Não funciona assim, irmãos. Se a igreja primitiva fosse depender de levar sopão para crescer, ela estaria estagnada. Porque ela cresceu debaixo de perseguição, debaixo de lutas. E eles tinham um bom trabalho de ação social naquela época. Mas muito dificilmente a igreja moderna imitaria a igreja primitiva nesse aspecto da ação social. Porque uma das coisas que acontecia naquela época era que quem tinha 2 casas vendia uma para poder pegar o dinheiro e suprir as necessidades dos irmãos. Quem tinha 2 terrenos vendia um, não queria comprar um terceiro, vendia um, ficava só com um. E assim sucessivamente. Quantos crentes a gente não conhece hoje que tem 2, 3, 4 carros, 4 casas, 5 casas às vezes? E tantas outras farturas, mas quando é para investir na obra de Deus, a mão é mirrada. Quando é na hora do dízimo e da oferta, parece que tem um escorpião no bolso. Entendem? Nós temos que ter uma perspectiva correta. A perspectiva bíblica é de compaixão pelas almas dos indivíduos. Pelas almas. Não estou dizendo que é errado, não estou dizendo que é errado dar sopão. Dê sopão, dê roupa, dê cobertor, faça isso em nome de Deus. Pode fazer. Agora, tenha por certo que o mais importante para aquela alma é o Evangelho de Cristo. Ela entendeu o grau de ofensividade do pecado dela a Deus e que ela precisa ser perdoada disso. Do contrário, você está mandando alguém para o inferno com o bucho cheio de sopa. Deixe-me perguntar. Você tem compaixão dos bilhares e bilhares que estão morrendo em trevas, escravos de Satanás? Já parou para pensar nessas categorias?
que é aquele seu amigão, super gente fina lá da escola, super gente boa, o cara nota 1000, nota 10. Pois é, aquele cara que não tem Cristo, ele está em trevas e ele é escravo de Satanás. Você olha com compaixão para aqueles que zombam de Cristo por causa de sua cegueira? Esses dias eu estava evangelizando alguém e falei de algo que me aconteceu. De uma pessoa que, certa feita, disse palavras comigo tão terríveis, que até para dizer o que foi eu não tenho muita coragem, não vale a pena. Tão terríveis as palavras que ele disse comigo. E alguém me perguntou, mas por que você não reagiu? E eu respondi, ele só fez isso comigo porque ele não tem o Cristo que eu tenho na minha vida. Se ele tivesse o Cristo que existe na minha vida, se ele fosse alguém nascido de novo de verdade, temente a Deus, ele não teria falado tais palavras. Porque é assim que acontece com o homem do mundo. O homem do mundo, ele persegue um cristão até o dia que ele se torna cristão. Até o dia que as escamas dos olhos dele caem. Por isso que até aquelas pessoas que lhe perseguem, olhe para elas com compaixão, porque elas fazem isso porque estão escravas debaixo do poderio de Satanás. E não pense que é pouca coisa, não. É muita coisa estar debaixo do poderio de Satanás. É estar cego. É não enxergar um palmo à frente do nariz, espiritualmente falando. J.I. Packer disse o seguinte, abre aspas, devo enfatizar mais uma vez, se conhecemos algo do amor de Cristo por nós, e se sentimos um pouquinho de gratidão no nosso coração pela graça que nos salvou, da morte e do inferno, então a atitude de compaixão e cuidado por nossos semelhantes espiritualmente necessitados deveria fluir de modo natural e espontâneo de dentro de nós. É uma coisa trágica e repulsiva quando os cristãos perdem o desejo e tornam-se verdadeiramente relutantes de compartilhar o conhecimento precioso que tem com os outros, cuja necessidade é tão grande quanto a deles, fecha aspas. Pergunto, há algum amor de Cristo no seu coração? Há alguma gratidão pela graça de Cristo no seu coração? Porque se há, você deve compartilhar o precioso conhecimento acerca de Cristo com aqueles que vivem à sua volta. E são tão necessitados do Evangelho quanto você. Quanto você. Pastor Mark Dever falou bem em seu livro O Evangelismo e a Evangelização, abre aspas. O que este amor exige de nós? Parece exigir isto. O que queremos para nós mesmos, queremos também para aqueles que amamos. Se você deseja amar a Deus com a afeição perfeita, também desejará isso para o seu próximo. No entanto, você não ama seu próximo como a si mesmo, se não está tentando persuadi-lo quanto ao melhor e mais importante aspecto de sua vida, seu relacionamento reconciliado com Deus. É o próprio amor que exige buscarmos o melhor para aqueles que amamos. E isso tem de incluir o compartilhar com eles as boas novas de Jesus Cristo. Fecha aspas. Dever colocou bem a questão aqui. Ele disse que se você ama Deus, você vai amar o próximo e querer o melhor para ele. Isso é próprio do amor. Logo, você vai compartilhar as boas novas com ele. As boas novas de Cristo. É o maior sinal de amor pelo próximo que você pode ter. Compartilhar o Evangelho com aquela pessoa. Quanto você vai ser grato a Deus pela vida daquela pessoa que lhe apresentou o Evangelho? Quando você chegar no céu e você se encontrar com aquela pessoa que evangelizou você, quanto você vai ser grato a Deus pela vida daquela pessoa? Aquela pessoa que compartilhou o pão com você. John Stott disse que a igreja local não pode proclamar o evangelho de amor se ela mesma não é uma comunidade de amor. Qual é o modo que a Igreja Batista Memorial tem para mostrar que é uma comunidade de amor?
Compartilhando o Evangelho. Falando do melhor que nós temos aqui. O que é que nós temos aqui para atrair as pessoas? Só temos uma coisa: Cristo. Não temos mais nada. Não temos banda, não temos teatro, não temos lutas aqui no púlpito de MMA, como algumas igrejas costumam fazer. Não temos showman, não temos grandes oradores. Nós só temos uma pessoa que para nós é o suficiente para a gente compartilhar com aqueles que nos visitam. Cristo. Quer? Seja bem-vindo. Não quer? Não podemos fazer nada. Temos Cristo. Santo Agostinho, comentando o versículo amará o teu próximo como a ti mesmo, ele disse: você ama o seu próximo de modo conveniente quando ama a Deus melhor do que a si mesmo. Então, aquilo que você almeja para si mesmo deve almejar para seu próximo. Ou seja, que ele ama a Deus, que ele ame a Deus com perfeição perfeita. Você não o ama como a si mesmo se não tenta atraí-lo para o bem que você mesmo está seguindo. Pois esse é o único bem que todos devem seguir juntamente com você. Então, se você tem um bem precioso e não compartilha esse bem precioso com o seu próximo, você não está amando nem o seu bem precioso e nem está amando o seu próximo. Você está amando apenas a si mesmo. Portanto, se Deus é o seu maior bem, você há de querer que o seu próximo também desfrute desse bem. Você tentará atraí-lo a essa condição de felicidade plena. Lutará por isso dia e noite. O pastor Joel Bick foi feliz quando disse, abre aspas, quando vemos milhões que estão morrendo em nossa volta, estranhos a Cristo, sem Deus e sem esperança no mundo, alienados de Deus, inimigos de Deus, rebeldes como nós também fomos, nossos corações precisam sangrar, nossos olhos chorar, nossas orações subir aos céus, e assim seremos motivados a evangelizar por causa da compaixão. Fecha aspas. Isso é compartilhar o pão. É compartilhar o abrigo eterno da alma. É ir atrás da ovelha perdida. É procurar a dracma perdida. É sentir com profundidade a miséria da alma do outro e não dormir enquanto não se anunciar Cristo a tal indivíduo. Compaixão. Evangelização é compaixão. Em terceiro e último lugar, terceira e última razão do evangelismo é o senso da necessidade da glória de Deus. Senso da necessidade que temos da glória de Deus. Vocês devem lembrar que a razão por que Deus criou a nação de Israel no Antigo Testamento foi a de anunciar às demais nações a sua glória, a sua majestade e ser conhecido por elas. Em Isaías 49, versículo 6, Deus diz assim, sim, ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Essa era a missão de Israel, ser luz para os gentios. Em Salmo 96, verso 3 e 4, está escrito, anuncie entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. No Salmo 117.1 diz, louvem o Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem. E no Salmo 145, venha comigo rapidinho, por favor. Salmo 145, verso de número 3 em diante. Diz assim, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade, nas tuas maravilhas. Falarão do poder dos teus feitos tremendos e eu anunciarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua imensa bondade, com júbilo celebrarão a tua justiça.
Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se, grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras te renderão graça, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens conheçam os teus feitos poderosos e a glória da majestade do teu reino. Note, este era o papel de Israel. Anunciar às nações vizinhas a majestade de Deus, a fim de que eles conhecessem seus preceitos, seus juízos, sua misericórdia, sua graça. Entretanto, eles falharam nisso. Falharam feio. Deus, então, levanta a igreja com este propósito: proclamar a sua glória e majestade na bendita pessoa de seu Filho Jesus Cristo para todas as nações. Todas as nações. Agora, todas as nações poderão viver realmente para a glória de Deus e se deleitar nele para sempre. Encontrar o real sentido da vida. Tiago Santos, prefaciando o livro de John Piper, Evangelizando as Nações, Evangelização e Missões, foi feliz quando disse o seguinte, abre aspas: a maior motivação para a ação missionária é tornar Deus conhecido e levar todos os homens a adorá-lo. É isso que move todo o esforço missionário, todo o chamado e sacrifício. É o senso da glória e majestade de Deus que deve levar homens e mulheres a deixarem tudo: seu lar, família, conforto, paz, cultura, para lançarem-se na tarefa de anunciar entre as nações a sua glória e entre os povos as suas maravilhas. Fecha aspas. Em outras palavras, se temos um senso pequeno, mirrado, da majestade e da glória de Deus, não estaremos preocupados em espalhar isso. Mas se temos um senso amadurecido, agigantado da glória e da majestade de Deus, haveremos de querer que as nações inteiras, em todos os cantos deste globo, adorem a este Deus, louvem a este Deus, cantem, jubilem, vivam para este Deus. Essa é a realidade. E o homem não é plenamente feliz enquanto ele não viver para a glória de Deus. Não é. Ao cair em pecado, todos nós sabemos, Romanos 3:23, porque todos pecaram e o quê? Carecem, precisam, estão magros da glória de Deus. Precisam da glória de Deus. Senão não vão ser felizes. Não vão nunca ser felizes. Vão continuar a buscar e se deleitar em sua própria glória, quando na verdade ele foi criado para se deleitar na glória da majestade de Deus. Em Romanos capítulo 1, se você ainda tiver com sua Bíblia em mãos, abra comigo rapidinho, por favor, Romanos 1. Verso de número 19 a 21. Paulo diz assim: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Note, nós só temos algum conhecimento acerca de Deus, porque Deus mesmo fez com que a gente conhecêssemos. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptíveis, a aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Observe, ao invés de adorarem o seu Criador, foram adorar a criatura, se deleitar na criatura, se satisfazer na criatura,
tornando-se alienados da gloriosa majestade de Deus, sem qualquer senso nenhum da majestade de Deus. E sem este senso da majestade de Deus, os homens caem em quê? Caem na idolatria de si mesmos. Sem o senso da glória de Deus, os homens caem na idolatria de si mesmos, tornam-se deuses para si mesmos. Ídolos de si mesmos, buscam avidamente glória e poder para quem? Para si mesmos. Eles não conseguem orar, teu seja o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não conseguirão orar, porque eles estão nulos em seus entendimentos, estão cegos, sem nenhum senso da majestade e da glória de Deus. Meus irmãos, sem este senso da majestade de Deus, os homens se tornam egoístas, soberbos, e quando eu falo se tornam, coloque isso no superlativo, no extremo do extremo. Os homens se tornam egoístas, soberbos, perversos, hipócritas, mentirosos, cheios de si, enganadores, maquiavélicos e tudo que não presta. Imaginem por um instante um mundo, a existência de um mundo sem a revelação especial de Deus. Sem qualquer freio da graça de Deus em nossas mentes. Imagine por um instante a existência desse mundo, onde não tenhamos como saber que Deus existe e que fomos criados para desfrutar sua glória e majestade. Imaginem. Pergunto, por quanto tempo vocês acham que este mundo ficaria de pé? O mundo sem a glória de Deus, como alvo principal de sua criação, é um inferno. É um inferno. Ouça isso, jovens, vocês que estão aqui. E que o coração de vocês de vez em quando se encanta com as coisas do mundo. Se encanta com os prazeres e os entretenimentos do mundo. Aquele mundo lá fora é um inferno. Porque lá, a glória, lá a majestade de Deus está lá. Como ira. Como ira. E o inferno, isso é infinitamente pior. Pior. Por isso que pregar o evangelho, levar o evangelho a todos os povos e nações, é fazer com que a glória de Deus brilhe neste lugar, onde as trevas de tudo que não presta desaparece, e a bondade, a graça e a misericórdia de Deus prevalece. No Salmo 19, versículo 1, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Evangelizar, meus irmãos, é fazer o que os céus fazem. É proclamar a glória de Deus. Os primeiros missionários que nós temos ao acordar são os céus. Quando você olhar para o céu, ali está um gigantesco missionário que todos os dias anunciam para nós a glória de Deus. É isso. É fazer os homens em todos os lugares entenderem que eles não viverão plena e significativamente se eles não desfrutarem da majestade de Deus, revelada em sua bondade, amor, graça e misericórdia. E o nosso papel, como crentes, se você é crente, é fazer os homens voltarem a ter contato com a glória de Deus, assim como Adão teve no princípio. Lá no princípio. E qual é o meio, pastor, por onde isso seja possível? O meio tem um nome. E o meio chama-se Cristo Jesus. A glória de Deus tomou forma em Jesus. Cristo é a glória divina revelada. É tanto que os escritores bíblicos vão dizer o seguinte. Abra sua Bíblia comigo em João. João, capítulo número 1. Verso de número 14. E depois o 18. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Veja o verso de número 18.
Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Agora dê um salto comigo para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 4. Verso 4. Eu citei há pouco, mas eu prefiro que você coloque os olhos sobre esse texto. Nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Verso de número 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Os homens conhecem a glória de Deus hoje, de um modo especial e salvífico, na face de Cristo. Eu vou citar só para anotação, Colossenses 1, do verso 15 ao 19, vocês leiam em casa. Todos estes versos apontam para o fato de que sem Cristo o homem não tem como ter contato com a glória, a majestade de Deus. O homem continua sendo Deus para si mesmo, vivendo o seu inferno particular, porque a sua maior necessidade nunca é plenamente satisfeita. Nunca. Estou quase encerrando. John Piper, citando mais uma vez John Piper, ele diz, abre aspas, missões. Quando eu falo missões e evangelismo, é a mesma coisa. Missões é um movimento transcultural cujo alvo é ajudar as pessoas a parar de se acharem tão importantes e começarem a dar importância ao seu Criador. Missões é um esforço transcultural de transformar os corações das pessoas para que Deus seja mais louvado do que estrelas do esporte, ou poder militar, ou realizações artísticas, ou qualquer outra coisa que Deus tenha criado. Missões é um esforço transcultural que ajuda as pessoas a experimentar Deus como tesouro acima de todos os tesouros da terra para sempre. É uma luta de vida e morte a fim de dar vida eterna às pessoas. E isso consiste em conhecer e ter prazer em Deus para sempre. Missões é dizer às nações que louvem a Deus, dando-lhes evidências de que é bom e agradável. Mostrar-lhes que Deus abriu caminho para os pecadores pelo sangue e pela justiça de Jesus Cristo, fecha aspas. Em outras palavras, olhe para cá. Quando você pensar em evangelizar, pense agora nestas categorias. De que você está levando homens e mulheres a conhecerem a verdadeira felicidade para a qual foram criadas na glória e na majestade de Cristo. Na glória e na majestade de Cristo. J.I. Packer disse, glorificamos a Deus pela evangelização. Não somente porque a evangelização é um ato de obediência, mas também porque na evangelização contamos a todo o mundo quão grandes coisas Deus fez para a salvação dos pecadores. Sempre que as obras poderosas da graça de Deus se tornam conhecidas, Ele é glorificado. O salmista nos exorta, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Para um cristão, diz Packer, falar aos incrédulos sobre o Senhor Jesus Cristo e seu poder salvador significa por si só honrar e glorificar a Cristo. Fecha aspas. Aprendamos, meus irmãos, hoje à noite. Vivemos para a glória de Deus quando evangelizamos para a glória de Deus. Quando os homens desfrutam da glória de Deus junto conosco, da majestade de Deus em Cristo Jesus. Evangelizamos para a glória de Deus quando anunciamos aos homens que a maior necessidade deles é a glória de Deus em Cristo Jesus. Então concluo essa segunda parte desse estudo, enfatizando com mais força ainda essas 3 razões pelas quais devemos evangelizar diariamente. 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 Obediência amorosa, compaixão pelo próximo, e o senso da necessidade que todo homem tem da glória de Deus na face de Cristo Jesus.
Oremos. Pai, te dou graças por tuas misericórdias e bondade. Muito obrigado pela tua palavra. Constrange-nos, ó Deus, cada dia mais a evangelizar e a falar de ti, aonde quer que estejamos, aonde quer que vivamos. Tira, ó Deus, toda trava da nossa língua, quando se tratar de falar de ti para os homens. Lança fora todo o medo, Senhor. Lança fora todo vexame que o coração tem medo de passar. Lança fora, ó Deus, toda a vergonha a qual nós temos de anunciar entre as nações as tuas obras. Porque sabemos, ó Deus, que os homens dessa terra jamais serão felizes se não te conhecerem como o teu evangelho assim o anuncia. Hoje nós estamos na condição de ter o pão em nossas mãos. Então nos ajuda a compartilhar. Amanhã, Deus, ainda hoje e amanhã, nós teremos tantas oportunidades de fazer isso. Que o Senhor nos livre dessa perspectiva de sair para evangelizar. Dai-nos um coração, ó Deus, que viva para evangelizar. Que viva para anunciar a tua glória. Para anunciar Cristo Jesus para os perdidos, para os homens, para aqueles que nos rodeiam. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço, por tuas misericórdias, gratos, digamos amém. Vamos cantar 2 louvores, logo em seguida, pelo tempo, como se imaginava. Hoje eu estava falando com a Tatiana que